eu, 67 anos torcendo para esse time, não lembro da gente estar passando tanta vergonha de ponto de vista administrativo e gestão como nós estamos passando hoje. A ponto de nós termos cenas na internet de um suposto presidente puxando a cadeira do outro candidato a presidente de uma sala, como se fossem duas crianças num parquinho, de sentar na cadeira, tinha alguma simbologia para dizer quem era o presidente. Um estava sendo empichado e o outro estava querendo sentar na cadeira, uma coisa absolutamente surreal e que eu lamento profundamente está acontecendo no meu time do coração. Então, eu vou devolver para você, nesse contexto, né? O que esses três fatores têm em comum, apesar de serem três crises diferentes? A gestão de um negócio, que no caso é um clube, interferindo seriamente no desempenho dos seus trabalhadores, que no caso são os atletas, e com certeza nos seus resultados financeiros, porque os três episódios dilapidaram patrimônios que tinham sido construídos. Todos esses fatos, essas situações aí, relacionamentos, de dificuldade de comunicação, de egos, né? Vontade de aparecer. Tem como essência o comportamento humano. O comportamento humano, normalmente ele é guiado pelo ego humano, né? Podendo ser algo mais saudável ou menos saudável. Quando os egos inflam, aí nós vamos ter essa competição de eu quero ser mais, eu é que sou o cara, esse jogo de competição que joga contra o time ou uma empresa, porque isso também acontece nas empresas. Salve, salve, galera! Estamos aqui de novo, mais um episódio do nosso querido Vargem Executiva. Eu sou o Wilson, camisa 5, estou aqui com meu grande parceiro, camisa 10, armador, clássico, Salgueiro, que bem, joga, bota todo mundo na cara do gol. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Vargem Executiva. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, comentar, fazer crítica. A gente adora essa discussão. Vamos para mais um, né, Salgueirão? Vamos junto. Vamos lá. Na verdade, o objetivo que a gente tem com esse programa, né, é estimular nas pessoas a polêmica também. Provocar. Né? Porque eu acho que nas diferenças, nas divergências é que nascem muitas coisas. E a gente quer comentar sobre situações que são oportunas e que possam, de alguma forma, ajudar as pessoas a enxergar por um outro ângulo, a repensar melhor, a refletir. Então, essa é a nossa finalidade. Sem dúvida. E a gente aqui está pedindo para vocês curtam, façam lá os seus comentários, porque isso ajuda a divulgar mais. Aí o algoritmo entende que o tema é interessante. Chique. E aí a gente vai ter mais gente nos seguindo, né? Esse algoritmo, eu nunca não sabia que ia fazer tanto parte da vida da gente, seu algoritmo. Você sabe que a gente fala em algoritmo, e eu sempre paro para pensar na minha área de psicologia, né? Sobre o algoritmo do inconsciente coletivo. Porra. Você falou isso agora, me veio essa ideia, né? Porque tem um algoritmo aí da internet e tal, das redes, mas tem um algoritmo do inconsciente coletivo que as pessoas não percebem também, mas o inconsciente domina e influencia. Olha, tudo, então, uma massa influencia, né? O ambiente influenciando mesmo. Então, o algoritmo está presente o tempo todo na gente mesmo, o algoritmo cerebral, né? Verdade. Uma das coisas que é muito importante a gente falar, Wilson, e que tem a ver com polêmica, né? É falar de crise. Crise é uma das coisas que chama atenção. Permeiam a nossa vida. Porque é uma coisa negativa, que estimula na gente o medo, a insegurança. Putz, o que vai acontecer? Será que vai uma catástrofe? Então o medo fica meio que circundando, né? Verdade. Então vamos falar um pouco de crise. Vamos dar exemplos aí. Nós temos uns bons exemplos bem recentes. Queria que você falasse sobre alguns exemplos assim que você enxerga e a gente vai trocando uma bola sobre crise. Até aproveitando para dar um feedback para o nosso público, né? A gente tem episódios que a gente grava, eu e você, com convidados e sem convidados, que a gente chama de atemporais. Então são episódios que a gente pode rever ao longo de toda a vida, porque eles sempre vão significar alguma coisa, porque são temas genéricos que a gente aborda aqui e que as pessoas podem ir lá ouvir e vai ver a qualquer hora. Vai servir para sempre aquilo. O tema crise, ele é um tema genérico e um tema atemporal. Os exemplos que a gente vai usar aqui, não.
eles são exemplos temporais. Então, o momento em que vocês estiverem ouvindo essa gravação, esse episódio, vocês vão lembrar do que a gente está falando. Então, eu queria abordar aqui 3 momentos de crise que aconteceram simultaneamente, mas que não tem nada a ver um com o outro, no mundo do futebol. E aí, do mundo do futebol, a gente traz para o mundo corporativo, que é uma das nossos principais objetivos aqui, são 2 crises que aconteceram no Flamengo, curiosamente, no mesmo dia, e uma no Corinthians. São os 2 times de maior torcida do Brasil, né? Então, quando você estiver nos ouvindo, você vai lembrar que a primeira delas é a crise do Pedro. Então, vou dar uma rápida explicada para quem não lembra, dependendo de quando você está vendo esse episódio. O Pedro teve um diretor do Flamengo, vou evitar nomes aqui, que pegou e mandou uma nota falando sobre a desvalorização do Pedro no mercado. Isso refletiu, essa nota vazou, né? Essa nota vazou, caiu nos ouvidos do Pedro, o Pedro relaxou no treinamento, a ponto do chefe dele, que é o técnico, reclamar publicamente e criar todo esse ambiente, que nós já vamos falar um pouco mais sobre ele. Essa é a crise número 1, que nós vamos associar com o mundo corporativo. Crise número 2, no mesmo lugar, não foi um diretor, foi um médico, que também soltou no grupo um comentário sobre o De La Cruz, dizendo que as condições físicas deles eram muito precárias e que eram irreparáveis. Então você imagina se isso tem um patrimônio, eu não sei qual é o valor do De La Cruz, alguns milhões de euros, que ele delapidou com uma frase no Zap. Então esse é o número 2. E o número 3, a gente que é corintiano, eu falo com muita dor no coração, muita tristeza e muito sentimento, mas a situação pela qual o Corinthians está passando. É um negócio que eu, 67 anos torcendo para esse time, não lembro da gente estar passando tanta vergonha de ponto de vista administrativo e gestão como nós estamos passando hoje. A ponto de nós termos cenas na internet de um suposto presidente puxando a cadeira do outro candidato a presidente de uma sala, como se fossem 2 crianças num parquinho, de sentar na cadeira, tinha alguma simbologia para dizer quem era o presidente. Um estava sendo empichado e o outro estava querendo sentar na cadeira, uma coisa absolutamente surreal e que eu lamento profundamente está acontecendo no meu time do coração. Então, eu vou devolver para você, nesse contexto, né? O que esses 3 fatores têm em comum, apesar de serem 3 crises diferentes? A gestão de um negócio, que no caso é um clube, interferindo seriamente no desempenho dos seus trabalhadores, que no caso são os atletas, e com certeza nos seus resultados financeiros, porque os 3 episódios delapidaram patrimônios que tinham sido construídos. Então, transportando isso para a tua área de conforto, para a tua área de conhecimento, que é a do comportamento humano, queria que você falasse um pouquinho sobre como esse comportamento que a gente está vendo acontecer aqui nesses clubes, tem mais, hein, gente? Não são só esses 3, escolhemos esses 3 que estão mais no ar, mas como que você vê esse comportamento interferindo na rotina das empresas e até mesmo dos clubes, olhando mais aquele aspecto psicológico que é a tua especialidade? Então vamos lá, Wilson. Bom, primeiro a gente percebe que todos esses fatos, essas situações aí, relacionamentos, de dificuldade de comunicação, de egos, né? Vontade de aparecer. Tem como essência o comportamento humano. O comportamento humano, ele normalmente ele é guiado pelo ego humano, né? Podendo ser algo mais saudável ou menos saudável. Quando os egos inflam, aí nós vamos ter essa competição de eu quero ser mais, eu é que sou o cara, esse jogo de competição que joga contra o time ou uma empresa, porque isso também acontece nas empresas. Você tem empresas lá que tem um monte de conflitos de egos, e você, por toda a sua experiência no mundo executivo, você deve ter visto isso aí muito. Dos gestores, diretores, aquele que quer chamar mais atenção, aquele que quer que a ideia dele prevaleça sobre as outras. Então tem um jogo, uma competição de egos. É isso aí. E aí vão falhar na comunicação, né? Comunicação. Eu não vou me comunicar, porque se eu me comunicar, aí eu não posso fazer o jogo. Então eu deixo quieto. Então eu deixo de me comunicar. Eu poderia me comunicar melhor, primeiro com a minha equipe, com o meu time, com a empresa,
para depois eu saber se aquela informação é importante de ser ventilada, porque eu estou jogando contra o patrimônio. Claro. Mas nessa hora entra os egos, né, Wilson? Não entra aquela coisa assim, pô, mas será que o que eu vou falar vai repercutir positivamente para a minha empresa, para o meu time? E a gente está falando, você deu exemplos de crise e falamos de situações diferentes. O Flamengo, o problema do Flamengo não é nem a questão financeira. A crise no Flamengo não é questão financeira, que já no Que é a do Corinthians Corinthians. é bastante grande. Então você vê que a questão, mas se tivesse dinheiro no Corinthians, não teria essa crise. Teria outra. Teria outro tipo de crise. Então, isso levando para o mundo pessoal, humano, né? Nem sempre o dinheiro resolve as coisas. Não, com certeza. Às vezes cria. Você falou bem. Cria. Às vezes é o principal motivo ou gancho, né? Ou gatilho que estimula a crise. Verdade. Porque o dinheiro te dá poder. E o poder faz você subir o ego. E quando a gente fala de, como já falamos aí do comportamento de alguns jogadores, né? Esse comportamento tem muito a ver com o ego também. Claro. Então, você vê que tudo gira em torno do comportamento humano. Uhum. E nessa hora tem que todo mundo se unir e falar, vem cá, gente, o que você está esperando? Quando você fala um negócio desse, você acha que você está conseguindo o quê a favor da empresa, do time? Você vai ficar famoso. Mas ele muitas vezes não quer nem admitir que, na verdade, ele quer dar o furo. Claro. Né? Ele não trouxe a informação primeira, então ele não é tão importante. Não, eu vou levar essa informação. Pô, mas você já parou para pensar o que isso vai repercutir? Quer dizer, que falta de responsabilidade você depor contra a sua empresa, no caso o time. Você quer saber o que é pior, que mais me causa surpresa? Teoricamente, são níveis hierárquicos altíssimos que provocaram essas crises. Eles são os piores. Não é dizer que foi uma pessoa menos letrada ou alguém que tem uma função menos importante, que vazou um furo qualquer. Não, são pessoas que deveriam estar dando exemplo de gestão. São pessoas que deveriam estar tomando cuidado com aquilo que falam. E que têm, sim, na minha opinião, plena consciência da importância. Mas o que você falou é perfeito. O ego é maior do que toda essa consciência. Aí o cara vê um furo desse tipo e se acha o gostosão das galáxias porque ele vai ser o primeiro a dar notícia, mas tudo bem que é só no grupo dos meus amigos. Aí tem um ditado que eu adoro usar, que diz o seguinte: segredo entre duas pessoas, ele só existe se você matar uma. Porque todo mundo tem alguém de confiança, é a amiga, é a esposa, é o pai, é o tio. Então, você trocou um segredo com alguém, saiba que esse alguém vai trocar com pelo menos mais um. Porque esse alguém tem alguém de confiança, que por sua vez também tem alguém de confiança. Então, aquele segredo que você achou que era segredo, atenção, gente, não é segredo porque a pessoa está viva. Enquanto estiver viva, o segredo não é segredo. E esse é o caso típico. Os do Flamengo, em especial, duas mensagens de celular que vazaram, sabe-se lá como, o estrago já está feito, nem sei se é relevante, como e por que vazaram, mas eu estimo que o Flamengo tenha deixado na mesa aí com essa brincadeira, a não ser que eles tenham uma capacidade de recuperação, algo na faixa de 15 a 20 milhões de euros, fácil. Fácil. Que é entre o valor dos dois profissionais que estão envolvidos, mais toda a discussão que criou. Aí eu pego isso aqui e trago para a empresa. E aí você fala assim, e uma das coisas que a gente sempre faz, que é um dos nossos motes aqui no programa do Várzea Executiva, se a gente puder deixar alguma mensagem que seja aplicável para o teu universo e que represente algo importante, que te ajude, nosso desafio está atingido, né? Nosso prazer está colocando na mesa. E essa mensagem que eu queria dar, independente do nível em que a gente pertence dentro de uma organização, se a gente é auxiliar, supervisor, gerente, diretor, tudo que a gente fala tem importância. Aquele ditado que diz as palavras se perdem no ar, nos dias de hoje não se perdem mais no ar. Então, antigamente se dizia, não, só o que está escrito é que vale, porque o que eu falava eu vou lá e desminto. Hoje, tem câmera filmando a gente até no banheiro, se você bobear. Então, quando você falou e acha que ninguém ouviu, e você fala, falei uma bobagem, mas ainda bem que ninguém viu. Quando você acordar, alguém gravou, alguém filmou, alguém reproduziu. Então, muito cuidado com as expressões, com as opiniões que a gente expressa. E esses exemplos que a gente trouxe aqui, pelo menos no meu modo de ver, não sei se o teu também, era tentar passar essa mensagem.
Atenção, eu não estou dizendo não passe mensagem, não dê sua opinião, se restrinja de jeito nenhum. Isso é tolher a liberdade, né? Não é a liberdade de imprensa, mas é a nossa liberdade. Mas é só tomar cuidado. Se você sente que o que você vai falar pode magoar uma pessoa, é um modelo. Ninguém aqui gosta de magoar deliberadamente o próximo. Se o que você vai falar pode custar dinheiro para uma empresa, mais cuidado ainda. Se o que você vai falar pode desmontar uma cultura de um setor ou até mesmo de uma empresa, cuidado, você fala, pense 2 vezes. Veja qual é a reação. Claramente, essas pessoas do Flamengo que tomaram essas iniciativas não pensaram no que ia acontecer, porque, óbvio, se pensassem, não teriam feito. Mas aí o que aconteceu? O ego falou mais alto. Então, gente, ego é uma coisa muito pessoal, fico até à vontade de discordar, mas, para mim, o ego é algo que não ajuda em nada a sociedade. Eu não consigo ver alguém que tenha o ego exacerbado, que seja muito querido, ou que você queira chamar para ele ir na tua casa, porque o cara que tem um ego muito forte, ele só fala dele, ele só pensa nele e só expressa as opiniões dele. Então, você não tem um diálogo com pessoas dessa natureza, tem monólogos. Então, não são pessoas adequadas para o modelo. Então, o ego não é bom. Portanto, cuidado com os egos. Administrem os egos. E está aí 2 exemplos super recentes do Flamengo que não me deixam mentir, que ratificam essa minha posição. Não sei se você concorda. O que Sim, você acha? concordo. E quando você falou muito dessa coisa de, olha, toma cuidado com o que você fala, porque alguém vai ouvir. E hoje em dia alguém vai filmar. Teve Pior, até essas semanas aí, passou muito aquele caso, né? De um casal de amantes, né? Não foi nem aqui no Brasil. Ah, foi no exterior, verdade. O cara é CEO de uma empresa, CEO de uma com a empresa. diretora de RH. Diretor da RH, né? Meu Deus, 2 casados. Então ali, de repente, lá a câmera do beijo. Ó, Agora, casal. Aí o cara desaparece. Não sei se vocês vão lembrar desse caso, mas apareceu naquela Kiss Cam, que eles chamam, que é a câmera do beijo, né? E me desculpa, o cara também, né? Vai num ambiente público dessa natureza, numa relação supostamente ilícita, proibida, Sim. e Mas o fato de terem filmado foi só consequência. Ele não imaginava que a câmera ia pegar, a câmera do beijo ia Se pegar não fosse ele. aquela do beijo, alguém ia pegar. Sim, você Alguém vê ia pegar. Então o cara todo facilitou. mundo é pequeno, né? É. E outro ponto que você falou interessante é sobre essa questão assim de você, na hora que você for falar, julgue antes, põe um Isso. filtro antes, né? Sócrates falava das 3 peneiras, né? Aí, ó. Dentro da filosofia fala das 3 peneiras, né? O que você vai falar é verdade? Passa pela peneira da verdade. É verdade o que você vai falar? Ah, talvez seja. Número 1. O que você vai falar é uma coisa importante? Você falar, ah, talvez seja. O que você vai falar vai ajudar alguma coisa? No caso aí dos exemplos do Flamengo, não vai ajudar. Então você não pode falar. Não, tem uma São 3, quarta. tem que passar nas 3 peneiras. Então, tem uma quarta que não é do soft, essa veio da Barra Funda. É que do eu Wilson aprendi da Barra cedo, Funda. e dizia o seguinte: o que você vai falar, você poderia falar para sua mãe e ela ficar ali orgulhosa de você? Bem legal, isso aí também é legal. Entendeu? É a quarta peneira, Quarta peneira que do não é do Sócrates. Sócrates. Mas, não é verdade? Não é uma expressão interessante? Se eu vou falar algo que eu não falaria para minha mãe porque ela ia ficar triste comigo, ou porque eu estou fofocando, ou porque eu estou mentindo, ou porque eu não passei nas 3 peneiras do Sócrates, então não fala. Então não fala. Você não ia criar orgulho para sua mãe? Não fala. Porque você para pensar. Quando você fala, se eu não falaria para minha mãe, ou eu não passaria por essas 3 peneiras que a gente falou do Sócrates, né? Pô, mas se eu falar essa história do Flamengo aí, dos jogadores, eu vou estar beneficiando o time. Pois é. Então, qual é a conclusão que a gente chega, Wilson? Óbvio que o cara não é tão idiota, tão burro, de não saber que a aquilo lá é consequência, perigoso. Mas aí entra o ego que a gente falou. Pois é. O ego infla e fala assim, pô, mas eu vou dar o furo, eu vou dar a mensagem diferente. E as pessoas gostam de se sentir importante. Todo mundo gosta de se sentir importante. Mas tem várias maneiras de se sentir importante. Tem gente que se sente importante fazendo fofoca. Pois é. Esse médico do Flamengo soltou a nota que foi tão importante que ele perdeu o emprego. Então, mas você vê, porque o cara não teve um mínimo, né, de coerência. Fala, cara pô, de cabelo isso aqui... branco, experiente pra caramba, criou a própria armadilha para ele. Então, é isso. E você sabe uma das formas de você tentar mitigar um pouco esse problema, que serve para o corporativo e serve para o esporte também, é quando você tem a empatia. Se você tem empatia, se você pratica a empatia, se você se preocupa com o próximo quando você vai tomar alguma atitude ou quando você vai falar alguma coisa... Colocar no lugar dele, né? Se coloca no lugar do cara e vê o que você vai falar, não precisa ser da sua mãe, pode ser de um interlocutor qualquer, você evita esse tipo de problema.
E são coisas que o cara que tem empatia não faria. Porque fala, pô, se eu fizer isso, eu vou prejudicar alguém. Então, fala um fórum fechado. Então, a gente está falando de mundo corporativo, e a vocês que estão nos assistindo, eu não sei se já tiveram essa experiência de líderes, que aliás eu nem vou chamar de líderes, eu vou chamar de chefe, que tinha o péssimo hábito de destratar pessoas em público. Especialmente funcionários, pessoas com hierarquia mais baixa. Isso, eu não sei se é uma esperança minha ou se é uma crença quase que religiosa, ou se é uma realidade, mas eu tendo a acreditar que os dias de hoje isso diminuiu um pouco. No passado, 20, 30 anos atrás, era mais comum, era mais aceitável, e hoje diminuiu um pouco até por causa disso, a facilidade da comunicação, essa coisa de nego que filma, que grava, que vai para a justiça. Então, não sei se foi naturalmente, foi por obrigação. Com certeza foi por coerção. Por coerção natural, a coisa diminui um pouco. Mas tem um ditado tão bonito, que não é um ditado, mas é uma frase tão bonita que para mim, eu pratico e uso muito. Se você tem um elogio para fazer, faça em público. Todos reconhecem o elogio que você está dando. Sim. Se você tem que dar uma bronca em alguém, uma reprimenda, feche-se entre quatro paredes e faça para a pessoa especificamente. Nunca repreenda ninguém em público. Porque pode ter certeza que todos os que ouvirem vão pensar assim, amanhã sou eu. Amanhã pode ser comigo. Sim, sim. Então, não ajuda em nada, não faz da gente mais poderoso. Só porque eu sou um chefe, estou com 10 funcionários, vou reclamar de 2 na frente dos outros 8. Para quê? Não fico mais poderoso. Chama os 2 e aí sim você vai ter o respeito dos 10 e dos 2 que você conversou. Sim, sim. Agora, expor pessoas dessa natureza, que foi o que essas 2 pessoas do Flamengo fizeram, expor 2 profissionais, nem vou entrar no mérito se treinava, se não treinava, se merece, se não merece. O método e a forma foram absurdamente errados e provocaram tudo isso. Como os egos no caso do Corinthians, né? Quer dizer, cada um está competindo um com o outro, querendo ser mais, querendo detonar o outro para ele ser o cara. Tá, mas antes disso, para pensar, vocês estão fazendo mal para quem? Um para o outro? Ou para a agremiação, para o time, para a empresa que vocês estão participando? Na empresa, a gente tem muito essa, você colocou bem a diferença de chefe e líder, né? O chefe, você pode estar naquela posição de chefe. Pois é. E não quer dizer que você seja líder. Verdade. Eu só estou como chefe. E se você não conquistar o respeito do time, as pessoas só vão te obedecer. Você vai continuar sendo chefe. Exatamente. Eu vou só obedecer porque eu estou ali me garantindo enquanto eu posso esconder, mas a hora que eu puder sabotar esse chefe... Opa! E eu falo isso de pessoas de má índole, né? Lógico, pessoas com princípio vai acabar... A gente, por exemplo, tem princípio que a gente não sabotaria nunca. Não, a gente mudaria, provavelmente. Porque a gente não tá... Como já fiz. Não faz bem para nós isso, né? Como já fiz. Mas você vai ter um monte de gente, como tem jogador que sabota técnico. Claro. A gente já falou disso aqui, né? Aquele que fala, eu vou chutar o pênalti fora porque aí eu queimo esse técnico. A gente sabe que tem isso. Então, a diferença entre líder, né, na nossa área, que envolve comportamento, envolve empresa e tal, líder e chefe é muito importante a gente saber. E sabe como é que eu ajudo as pessoas que sofrem por essa questão do chefe? São muitas, hein? Eu entro no lado assim da explicação psicológica por que aquele chefe age assim. Porque o colaborador ele fica mais tranquilo, ele fala, pô, eu não imaginava isso, eu achei que ele agia assim só por ruindade mesmo. Eu falei, não, tem um lado dele assim, mas tem um lado assim de esconder a verdadeira fraqueza dele. E quando você precisa se impor para conseguir... Pelo crachá? Pelo cara crachá, né? Quando você precisa se impor pelo crachá, é porque você não consegue naturalmente. Né? Então, eu grito mais alto porque eu não tenho argumento. O grito é aquela pessoa que perdeu o argumento. É isso aí. Então, é mais ou menos por aí. E aí eu acabo ajudando a pessoa, alivia, entenda que ele é problemático. Então, vocês vejam que nós estamos alinhados. E aqui, o que a gente gostaria de passar para vocês nesse episódio é exatamente isso. Um aprendizado, uma lição que a gente toma de um episódio tão ruim. Eu não sou flamenguista, nem morro de amores pelo Flamengo, mas não torce também para isso. Não torce para acontecer uma coisa nem com o Flamengo, nem com ninguém, nem com as empresas. Porque, no fundo, sabe o que me incomoda? E eu tenho esse problema, eu tenho muita empatia, não sei de onde veio isso. Eu sinto na pele do Pedro, na pele do De La Cruz, falo assim, gente,
E foi o que aconteceu, o Pedro deixou de treinar. Aí o cara que já tinha sido depreciado por um diretor, para de treinar, ato contínuo, o chefe, que é o Felipe, vai lá na imprensa e solta os cachorros em cima do cara. Pô, isso é motivo para o cara beirar uma depressão. Ele até já voltou, já fez gol, Sim. já tá jogando. Mas não precisava chegar a esse ponto, Pô, né? eu fico com Chama dó. o cara em particular, vem O cá. rapaz tem 20 e poucos anos, sabe? O próprio De La Cruz. Agora, mandaram o médico embora, bacana, fizeram um papel bacana. Só que agora, quem vai comprar o rapaz? Antes de comprar, vão virar ele de cabeça para baixo para ver onde é que está o problema que o médico falou que era irreversível. Nossa. Entendeu? O nego vai botar alguns milhões em cima do cara e não tem. Então, assim, cuidado, gente. Quando a gente lida com pessoas, como o próprio. Lidar com pessoas é uma ciência humana, não é uma ciência exata. E a ciência humana não tem o certo e o errado. O que é certo para vocês pode ser errado para mim. O que eu gosto de fazer pela direita, as pessoas podem gostar de fazer pela esquerda, o que está tudo bem. Agora, podendo evitar de machucar os outros, de prejudicar os outros. E eu vou fazer uma expressão, eu não quero parecer aqui o anjo que caiu do céu, não, óbvio, tem meus defeitos como todo mundo tem, mas nem para inimigo nosso. A vida me ensinou uma coisa de energia, a gente já falou sobre isso aqui. Quando você dá energia boa para a natureza, para o universo, provavelmente ela te devolve energia boa, sabe? Então, desde que eu incorporei isso já há algumas décadas, eu sempre evito criar maldade, fazer o mal para as pessoas, mesmo que seja para um inimigo, que seja para um desafeto. Porque, sabe o que acontece? Você vai fazer mal para alguém, a natureza vai te devolver aquilo uma hora. Não sei, você é mais científico para isso? Não sei se o que eu estou falando faz algum sentido Não, do total. seu ponto de vista científico. Até porque, filosoficamente, a gente sabe daquela máxima que fala, né? Você vai colher o que você semear. Esse é outro. E a natureza não mostra isso, né? Você planta semente de quê? De feijão, você não vai colher arroz. Então é meio que natural essa coisa de causa e efeito, que cientificamente é conhecida, né? Lei de Newton, causa e efeito, né? Todo efeito tem uma causa por trás. E a gente tem que enxergar dessa maneira que é mais saudável. Até porque, emocionalmente falando, eu sei a sua resposta já, quando você é gentil com alguém, quando você promove uma coisa positiva que agrada alguém, você não sente uma coisa muito boa dentro de você? Não. Eu tanto concordo com o que você falou, eu já até falei esse exemplo aqui, então para aqueles que já viram, peço desculpas se for repetitivo, serve, como diziam na Jovem Pan, né? Audiência rotativa, então eu vou repetir, pode ver. Eu tenho uma comprovação disso que eu pratico, sempre que eu posso. Toda vez que eu vou num prédio novo, você precisa ser anunciado. Isso aconteceu comigo em diferentes lugares do mundo. Você é anunciado, alguns desses prédios precisam tirar foto. Então ele pede, posso tirar uma foto sua? Você fala, pode. Nesse momento, eu solto um sorriso. Em 100% das vezes, não é uma, nem duas, nem 10, 100% das vezes, eu vejo a recepcionista ou o rapaz, segurança, que está atendendo do outro lado, olhando para a tela para tirar minha foto, ele sorri de volta. Não é nem para mim, é para a tela. Você já observou isso? Experimentem esse exemplo, experimentem, depois vocês podem me escrever, pode contar. Eu uso isso até hoje. O cara pode entrar, tira uma foto, pode tirar. Na hora da foto eu dou um sorriso. Todas as vezes o cara do lado de lá ele sorri também. E tem uma explicação científica para isso também, né? Nem sei se tem científica, eu pratico, então eu vejo isso na prática. Mas tem a lógica disso, e isso pode servir de exemplo para a gente fazer isso com mais consciência. Pô, eu faço isso com consciência. Com um objetivo. Por exemplo, quando ele sorri olhando para a tela, é porque você contagiou ele com seu sorriso. E o que faz esse contágio é as células espelho, que é chamado de neurônios espelho, né? Sabia que tinha uma explicação. Por exemplo, não é muito comum você estar do lado de uma pessoa conversando, ela começa a abrir a boca de sono, você começa a abrir a boca de sono. Essa é demais, essa é demais. Sorriso é uma coisa, tanto é que nos programas de comédia eles colocam gravação de risada lá, que é para estimular as pessoas a dar risada, porque às vezes não tem graça a piada. Mas as pessoas riem sem saber por que está rindo, né? Porque contamina. Então, no mínimo, é mais inteligente você contaminar as pessoas de forma positiva. Então, eu tenho um outro, eu estou cheio de causos hoje, né? Mas como o assunto permite, uma vez eu estava voltando de Miami para São Paulo. E aí o voo que a gente ia pegar foi cancelado. Então foi um burburinho, uma correria, era American Airlines na época, eu na época trabalhava com relação de investidores de uma empresa. Aí era uma fila aqui para uma coisa, outra fila aqui para outra coisa, eu quero nessa fila, manda para outra. Bom, chegamos numa fila e tinha eu e mais outras pessoas que faziam a mesma coisa que eu fazia de outras empresas, em especial
Tinha uma que era do Banco do Brasil. E eu fiz um contato visual com uma operadora da American Airlines, que era uma senhora que estava atendendo. Eu vi que ela olhou, eu olhei também. E eu falei, vou falar com essa senhora. Não sei porquê, eu falei, vou falar com aquela senhora. Um clima super tenso. Esse rapaz do Banco do Brasil foi na outra. Ele foi lá e eu fui na senhora. Eu cheguei na senhora, conversa vai, conversa vem. Ela arrumou um assento para mim num voo que saía dali em meia hora, só que eu tinha que sair correndo para pegar o voo. Eu peguei o voo todo feliz e tinha uma outra pessoa que estava junto comigo que falou, eu vou com você. Pegamos um voo, um para mim e um para ele. Esse rapaz que foi do Banco do Brasil, que foi no outro guichê, voltou todo feliz que ele tinha conseguido um voucher para ficar num hotel em Miami, porque ele só tinha conseguido o voo para o dia seguinte e que a American Airlines ia pagar o voo dele. E eu falei para ele, ó, você vai ficar aí então, porque eu consegui um voo para ir embora. Como assim? Fui lá, a mulher me deu. Gente, vocês tinham que ver o rapaz plantar uma banana, ele ficou possuído pelo capeta, que deram o voucher, ele não deram ele voltou lá, começou a gritar. E por quê? Por que aconteceu essa história? Porque eu fui sorrindo para a moça. Eu fui com calma. Num ambiente absolutamente hostil, eu tranquilizei o ambiente para ela, mostrei para ela que eu estava calmo, e ela, com toda a calma do mundo, achou 2 lugares para mim. O cara já estava estressado na fila, chegou no guichê da outra moça gritando. É o que ela fez. O que eu tenho aqui para você é um voucher. Fechou as portas. Então, gente, para resumir, que já está na hora de a gente encerrar, nada que um sorriso não resolva. Acreditem em mim. Essa é a mensagem que eu deixo para esse nosso episódio de hoje. Abre portas, né? O sorriso abre portas. Todas, sempre. Então, para a gente finalizar, eu queria falar, bom, primeiro que a crise, que foi o nosso tema. Foi. Né? A crise é uma coisa que pode ser vista como uma coisa muito negativa. Então, eu queria dar uma dica, assim, para você que é diretor, você que é jogador, ou você que é empresário, ou você que é funcionário, não importa. Pare de querer colocar o ego na frente, de querer ser superior, querer competir para outros ser inferior a você. Essa situação do Flamengo e do Corinthians. Pare de usar os egos, essa egolatria que faz com que a agremiação pague o preço, porque isso afeta o jogador no campo, afeta o resultado. Para com isso. Olhe, você que está numa empresa e é um diretor lá que gosta de pegar no pé, de ser agressivo com o funcionário, o que você vai conseguir com isso? Né? Seja líder por respeito e não por coerção. Isso. E, por final, assim, a crise, o sentido da crise. Crise, no ideograma chinês, ele tem 2 sentidos, né? A gente chama crise de perigo e oportunidade. É verdade. No ideograma chinês, ela simboliza perigo e oportunidade. Você pode enxergar na crise o perigo, porque ela requer cuidados. Olha, toma cuidado, pode acontecer. Onde vai dar isso? Ou com a oportunidade de mudar a chavinha. Então, essa é a nossa mensagem. Aproveite a crise para mudar essa chave e pare de inflar o seu ego, porque você não vai ganhar nada com isso. É isso aí. Wilson, mais uma, obrigado. Muito obrigado a todos pela paciência. Esperamos que a gente tenha contribuído com vocês. Sigam a gente nas redes sociais, escrevam, critiquem e fiquem próximos, atentos que em breve estaremos de volta com um novo episódio. É isso aí. Curta, compartilhe e comente lá, porque aí o famoso algoritmo... O seu algoritmo... levanta o programa. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço, Wilson. Tchau, tchau.